Gente, boa tarde, tudo bem? Nós vamos começar a abordar agora a parte do gerenciamento propriamente dito do motor, tá? Nós vamos começar com o sistema unidade e bico injetor, que na verdade são sistemas separados. Eu vou ter uma unidade para gerar pressão e um bico injetor que vai fazer a pulverização dentro da cama de combustão, tá? Esse sistema ele é usado em alguns motores de modelos diferentes. Se eu pegar a Mercedes, ele usa. Se eu pegar a DAF, ele usa. Se eu pegar a Volvo, ela usou. Tá? A Iveco também usou um tempo isso daí. Então, Caterpillar. Então, tem alguns modelos aí de motores diesel que usa esse sistema. Então, não é um sistema exclusivo aí, por exemplo, da, da DAF. E, por outro lado, gente, configurações diferentes. Então, para cada aplicação de motor, a gente vai ter uma configuração diferente uma da outra. Uma particularidade desse sistema de motor são usados em motores maiores, apesar que a Mercedes usou em motores que eram de 4 cilindros também. Então, mas uma das particularidades hoje é que ela é muito usada em motores de grande porte. Qual que é o problema que a gente tem na parte de motor eletrônico, ou parte de gerenciamento eletrônico, no caso, de um modo geral? Porque a gente está falando inicialmente aqui só a parte de gerenciamento de motores, mas vai se agregando nos conjuntos, quando ele começa a se interligar por redes, o sistema de transmissão, o sistema, no caso de sistema de freio, de controle de carroceria, suspensão. Então, vai se agregando aí um monte, tá? Inicialmente, eu tenho aqui uma foto de um ônibus, mas pode ser usado em veículo de transporte, no caso de carga também, que a carroceria, na verdade, o que muda é só a carroceria, e o chassi geralmente é feito, por exemplo, por uma carroceradora, ou o chassi é feito por uma montadora, sei lá. A DAF ela não faz isso, por exemplo, para ônibus, mas a Mercedes faz, a Iveco faz, a Scania faz, a Mercedes, a Volvo faz. Então, são aí, a Grale também, Volkswagen. Então, é outro segmento que a gente pode, no caso, estar trabalhando com motores diesel também, tá? Falta de conhecimento, no caso do técnico, isso acaba restringindo aí, no caso, ou inibe, no caso, o cara tá mexendo aí nesses sistemas. E a questão de usar a tecnologia acaba assustando. Hoje, posso dizer para vocês que nos dias que a gente está vivendo, já isso se tornou menos problemático, porque o pessoal passou por uma transição onde saiu da parte mecânica e chegou nas partes eletrônicas que a gente está, no caso, utilizando. Quem não investiu em tecnologia ou não procurou se atualizar, ele foi ficando no tempo e vai perdendo, no caso, ganho financeiro em relação a isso, porque vai se diminuindo o número de casos de veículos que estão essencialmente no caso mecânico, e uma grande maioria, ou a gente vai chegar no próximo aí que a totalidade seja o máximo possível eletrônico funcionando. Em termos de legislação, em termos de desenvolvimento e mesmo para evolução, no caso de tudo que está chegando, a gente não tem como retornar mais isso para trás, tá? Então, tem que estar se adequando aí ao que está no mercado. Uma coisa que eu já havia mostrado para vocês, um equiparativo que a gente tinha, no caso, em relação ao sistema de gerenciamento, eu tenho, por exemplo, uma relação ou uma comparação com o corpo humano. Então, eu tenho aqui os que recebem a informação que seria
os nossos sensores, que tem lá o olfato, a audição, o paladar, a visão, o tato. Então, através disso, a gente, no caso, consegue dar um retorno aí em relação para você tomar uma decisão. Não é diferente, por exemplo, da gente pegar um sistema eletrônico que a gente já comentou com vocês. Então, ele tem que ter algumas referências, e se for, por exemplo, integrar sistema de gerenciamento do motor com transmissão, ou do motor com sistema de freio, controle de carroceria, também eles têm que estar conversando e ter que ter esses sensores para estar fazendo a informação. A troca, no caso, para você ter uma reação, ou o sistema ter uma reação e corrigir, tá? E aí, aqui um exemplo que a gente falou aqui, então eu tenho, por exemplo, algumas coisas que estão integradas. Essa representatividade que eles estão falando aqui é a forma como que, por exemplo, se comunica. Então, na atualidade, o pessoal fala que a comunicação por rede, tá? Então, cada vez que eu mando, por exemplo, um pacote de dados, ela vai ter um tipo de informação, então ela trafega dessa forma. Ou ela tem maior quantidade de bits ou menos quantidade de bits. Então, cada um vai estar informando de uma forma, tá? A gente tem aqui algumas coisas que estão interligadas, então tem o painel, tem o tacógrafo, por exemplo, tanto o caminhão para transporte de carga quanto transporte de passageiro tem que usar tacógrafo. A gente tem ainda duas centrais, uma central que é de gerenciamento, que é propriamente de lá no motor, e uma central que é que fica dentro, no caso, da cabine, tá? Aqui eles vão, no caso, dar nomes diferentes. Uma vai chamar PLD, outra ADM. Vocês vão ver ali que a DL, ela vai estar, no caso, integrada. Aqui nós temos a nossa unidade de pressão para cada cilindro, tá? E como a gente havia falado, o motor de combustão ele trabalha por demanda. Quem que determina a demanda é o pezinho da criança que vai estar acionando esse acelerador aqui. Então, conforme a necessidade, por exemplo, que o cara imprime ou ele aciona, no caso, esse pedal, tá? Consequentemente, as demandas vão ser maiores e vai ter que, no caso, estar alimentando mais ou menos combustível para estar alimentando o circuito, tá? Então, o motor em si depende da demanda. Então, esse camarada aqui, ele vai estar informando conforme a necessidade, tá? Que ele recebe, ou mais ou menos, no caso, torque, potência, no caso do motor, e, logicamente, se você imprimir aqui o pé, vai aumentar o consumo e ganhar essa configuração a mais ou menos. O sistema, esse que é o sistema de bomba unitária, que é por bico, então, esse cara aqui é a nossa bomba hidráulica, e aqui nós temos um bico que também é hidráulico. Só que aqui a gente tem um comando elétrico e aqui a gente tem um comando elétrico. Então, eu tenho um comando elétrico, por exemplo, para acionamento da unidade hidráulica, tá? E eu tenho, no caso, também propulso no caso do bico ali. Junto a isso, a gente tem o quê? Uma central, que seria o nosso cérebro, ou o comando que vai estar se adequando, e os sensores que, no caso, estão interligados. Então, aqui eles mostraram alguns sensores. Pode ter um sensor, por exemplo, de temperatura. Aqui ele pode se diversificar em 3 tipos de sensor de temperatura. Eu posso ter um sensor de temperatura de ar, um sensor de temperatura de combustível e da água, tá? E em alguns casos eu tenho sensor de pressão de óleo ou sensor também de pressão de temperatura de óleo, tá? Aí depende, no caso, da configuração e a arquitetura que foi feita, no caso, nesse circuito eletrônico, tá? Esse cara aqui é um sensor, no caso, combinado, ele mede pressão e, no caso, temperatura ao mesmo tempo. E esse outro cara é um sensor de rotação, tá? E o nosso pedal que vai dar a demanda, você aumentando ou diminuindo a carga para aumentar a potência ou diminuir a potência em função, no caso,
do pedal de acelerador. Os conceitos de reparo, nesse cara que se eu precisar, então eu tenho algumas coisas que eu posso substituir aqui, então eu tenho a placa de fechamento, então ele tem aqui, por exemplo, que a gente está vendo aqui, ó, esse solenoide que vai energizar, tá? Vocês vão ver que, por exemplo, no caso da DAF, ele trabalha lá com uma tensão que varia, por exemplo, de 24 até 60 volts, para ele estar, no caso, trabalhando. Esse aqui depois eu vou mostrar um filmezinho, não é um filme muito comprido, se não der tempo hoje a gente vai ver lá amanhã, da característica e é muito bem assim simulado e mostrado, por exemplo, em relação ao design um computador, facilita aí, no caso, o entendimento de vocês, tá? Como é que vai acontecer aí o funcionamento dessa bomba, tá? Então ele tem algumas coisas que são vendidos, que é fornecido, então ele tem itens vermelhos não são vendidos, na verdade, separadamente, somente o kit de reparo, então você acaba comprando, no caso, esse conjunto e vai fazer a substituição. Logicamente, tem as partes mecânicas e as partes, no caso, de vedação, que são O-rings, algumas coisas assim, que eu vou ter que acabar fazendo essa divisão. Aqui, essa mola aqui, ela vai fazer o quê? O processo de compressão e, no caso, fechamento, porque ela vai fazer a expansão, abre e fecha, no caso, as galerias que a gente vai estar vendo aí lá na frente para vocês estarem entendendo. O bico, tá? Ou o corpo, com muito porte injetor, também aqui, questão de estar danificado. O que mais estraga nesses caras é o que, gente? A gente tem aqui o número 5 aqui, que seria, no caso, a capa térmica aqui, ou na parte de dentro aqui a gente vai ter a unidade, ou o pessoal chama aqui elemento, tá? Do bico injetor. Então essa parte em azul aqui, mais a agulha que tem dentro, dá para a gente trocar inteiro, tá? E essa parte 6 aqui, a porca de fixação e a gente tem, no caso, em alguns casos aqui, essa porca de fixação, ela vai fixada aqui, você desrosqueia ela aqui, ó, ela sai essa capa inteira, como se fosse uma camisa, no caso, que vai estar vestindo esse cara. Essa proteção que a gente tem térmica aqui, porque o aquecimento vai ser muito alto, gente, tá? Quando está se propagando aí, vocês vão ver que o aquecimento é alto. E para facilitar, vocês estão vendo aqui que tem uma argola de latão, cobre aqui, que minimiza a transferência de calor aí, no caso, para o bico injetor. Esse bico aqui, propriamente dito aqui, como vocês estão vendo, ele tem uma pressão de abertura do bico em torno de 250 bar, só que quando ele estiver funcionando a outra unidade, essa unidade hidráulica, ela chega até 1.600 bar, tá? De pressão. Aí varia, tem modelo que vai de 5 até 8 furos, aí depende na ponta do bico injetor, onde vai fazer a pulverização, ou o pessoal chama de atomização, dentro, no caso, da câmara de combustão. Inicialmente, quando saíram esses primeiros modelos, o pessoal falava que não tinha reparo nessas coisas. Então, essa unidade que vocês estão vendo aqui, a 10, que é a conexão de pressão aqui, ó, ela é fixada no cabeçote, e aqui, ó, a conexão que ela tem com o bico é mecânica. Então ela tem que fazer uma vedação 100% aqui, ó. Não pode vazar diesel, alguma coisa assim. Se tiver deformado alguma coisa, tem que ser substituído, tá? E nesse caso aqui, ele está falando que ainda os itens em vermelho, o corpo não está disponível, e o filtro interno também não está disponível, você tem que trocar aqui o elemento inteiro. Uma linha, no caso de alimentação, a gente está fazendo, eu peguei referência como um motor um LA aqui, que é um motor usado pela Mercedes, tá? Então, a gente tem
uma linha de alimentação, tá? Ele vai, no caso, passar aqui, tem uma bomba, trocador de calor e uma parte de retorno. Passa por filtro. Essa linha que vocês estão vendo aqui é linha de retorno. Então, onde a flecha está indicando, baixa pressão. A linha de alimentação, também a bombinha aqui, ó, ela vem em preto escuro aqui e passa também uma linha, no caso de baixa pressão. A linha de alta pressão que nós temos aqui é nesse caso aqui, ó. Aqui eu tenho uma linha de alta pressão, tá? Esse retorno da galeria, ele vem para o trocador de calor, onde minimiza a temperatura e volta, no caso, para a bomba lá, realimentando, ou uma retroalimentação. Depende dessa válvula. Essa válvula aqui, ela é calibrada, vocês estão vendo que é uma válvula de esfera, ela tem, né, unidirecional. Quando a pressão eleva demais, ela libera a passagem aqui, acaba dando retorno, no caso, para retroalimentar novamente o circuito. Da minha galeria principal, saiu do filtro, vocês veem aqui, baixa pressão, vem até onde? Até a unidade injetora. Essa unidade injetora, o que ela vai fazer? Pressuriza. Então, ela entra aqui com baixa pressão, e na hora que ela trabalhar esse cara aqui no conjunto, o que ela vai fazer? Ela vai pressurizar o circuito, porque são restrições muito altas, e aqui, ó, essa linha, no caso que sai da bomba injetora até o bico, é a linha de alta que a gente chama. Nesse caso, trabalha com 1.600 bar. Tá? Hoje em dia, a Mercedes ela tinha um equipamento de teste que era exclusivo dela. Hoje a gente já tem, nas montadoras e nas concessionárias, existe os testes, no caso, que são originais de fábrica. Ou um software, ou se não, um rastreador proprietário, que a gente chama. Mas existe, por exemplo, no mercado, os rastreadores ou os scanners, que o pessoal fala, tanto fala, que são multifuncionais. Tá? Sendo multifuncionais, eles atendem mais de uma marca. Então, ou marcas múltiplas aí, que facilita aí, por exemplo, a parte de manutenção. Aqui, algumas coisas que podem, no caso, passar por reparo, então eu vou ter que, no caso, substituir algumas coisas, tá? Se tiver desgaste mecânico, se tiver desgaste de vazamento, isso, aquilo, o adequado, toda vez que o cara desmontar isso, é geralmente fazer a substituição disso tudo, tá? Não tem aí por que manter. Principalmente anéis de Öhrige, aqui a gente está falando, nesse caso aqui, o 5, que é o solenoide, você vai ter que medir resistência elétrica. Se a resistência estiver fora de padrão ou infinito, vocês vão ver que deve estar queimado, no caso, esse solenoide. A função desse solenoide é gerar um campo magnético, e esse campo magnético fazer acionamento, no caso, a liberação da válvula aí, para passagem, no caso, do óleo sob pressão. Aí de peças que a gente pode, no caso, encontrar, são composições de jogos e peças diferentes, para esse tipo, no caso, de aplicação, né? E aqui os módulos, tá? Então, falando em eletrônica, não existe manutenção do módulo, teoricamente falando dessa forma. Mas existe no mercado, sim, pessoas que às vezes queimou um componente, alguma coisa, o cara abre esse módulo aí e faz, por exemplo, a manutenção. Queimou um transistor, queimou uma SOIC, queimou um resistor, alguma coisa assim, que ele ache lá que ele testou e está tudo íntegro, e chegou naquele lá, ele está com um componente, no caso, avariado, ele acaba substituindo. Como é que os caras acham essas peças? Geralmente eles fazem, quando são componentes que ele pode rastrear e ver qual que é a aplicação, que ele tem os códigos de cor, o código, no caso, as referências, o número dela ali, ele entra e vai achar um similar e vai utilizar aquilo lá, ver se tem todas as mesmas características, resistência, passagem de corrente, esse negócio todo, então ele faz a substituição.
Não é comum, gente, porque um fabricante, por exemplo, DAF, estragou um módulo desses, manda trocar o módulo, não manda consertar o módulo, tá? Que não existe, por exemplo, para eles essa questão de pegar um sistema que é eletrônico e consertar peças independentes, porque eu tenho peças lá que são muito pequenas, ou a tecnologia, por exemplo, que é utilizada em miniaturização, que eles chamam, ou nano miniaturização, daí vocês vão ver que é muito pequena as coisas. Então, para manipular isso é difícil. Então, às vezes o cara vai querer mexer nisso daí e acaba danificando outras peças, tá? Mas para tudo se dá um jeito, existe aquelas pessoas que fazem esse tipo de manutenção caso ocorra aí algum problema. Assim como você já deve ter visto falar assim que o cara chipou um carro, chipou uma máquina agrícola, chipou um caminhão. O que ele fez? Ele mexeu na configuração do programa, no caso desse cara. Ele apaga lá a memória e vai, no caso, colocar uma memória, no caso, modificada, tá? Ou uma programação diferente do sistema. Então, aqui o ADM, na verdade, está aqui. Ele tem a função de adaptar as funções de um veículo com motor nele utilizado, ou seja, ele solicita uma regulagem do motor em função das características do veículo. Então, às vezes eu posso ter a mesma ADM, só que ele mudou, por exemplo, o chip. Ou mudou lá, por exemplo, a programação, que é da EEPROM. Então, através, por exemplo, às vezes pode ser um mesmo caminhão, que daí quando você muda a configuração ou aquela programação, você melhora o rendimento no caso do veículo, tá? Vantagem que a gente tem nesse sistema. Nós temos limitador de velocidade, então se o cara quiser programar e falar assim, ó, meu caminhão vai andar no máximo 100 por hora. Então, é um limitador de velocidade. Você pode esgoelar o acelerador lá que ele não vai passar disso, tá? Um sensor que capta a rotação, isso quer dizer que se o cara der um estouro de giro e errar uma marcha na hora que ele estiver trabalhando, tá? Ele vai memorizando isso, vai deixando todo, no caso, no programa. E, consequentemente, tá? Ele tem como monitorar isso daí, né? Regulagem automática de marcha lenta, regulagem automática de rotação da tomada de força, na verdade aqui, quando eu tenho alguns implementos que são colocados na caixa de transmissão. Acelerador manual elétrico, isso quer dizer, ele não tem mais chicote, fio, não tem cabo, desculpe, não é fio. Fio vai ter que ter. E não tem cabo de acelerador ou cabo de aço lá que vai fazer essa conexão. Tomada de autodiagnóstico ou sistema de diagnose. Então, o que é essa tomada de autodiagnóstico ou sistema de diagnóstico? Tem gente que chama que é a tomada ADLDL. Então, seria uma tomada ou OBD2, que daí é um padrão que é utilizado em N veículos, que eu posso usar, no caso, uma tomada só, para ter essa referência ou essa autodiagnose, ou fazer a diagnose, por exemplo, do sistema. Tá? Aí ele tem aqui o módulo que está escrito aqui em alemão, sei lá se é alemão, não, está em inglês, acho. Mas todo mundo conhece como PLD, tá? Esse módulo, o que ele possibilita torque e potência mais elevados. Então, quando os caras desenvolveram e colocaram, por exemplo, um sistema eletrônico nos veículos, eles acabaram ganhando, no caso, economia, ganharam potência. Então, foi um resultado, uma consequência que melhorou o rendimento dos motores, tá? Então, ele tem menor ou igual consumo de combustível. Hoje, com o trabalho que o pessoal vem fazendo, eles melhoraram essa questão de consumo. Aqui tem um negócio interessante, que é o aumento do intervalo das manutenções, porque eu não tenho tanta intervenção da parte do mecânico. Então, minimiza porque o circuito eletrônico ele vai estar corrigindo muito mais rápido as situações, então, e ele faz
uma alta adaptação, dependendo da situação. Elevada durabilidade, então maior durabilidade que sistemas mecânicos. Manutenção facilitada com diagnóstico de falha. Então tem alguém que vai mostrar um caminho para vocês, aonde que pode ser um possível defeito, alguma coisa assim, tá? Então facilita. O sistema mecânico era muito no caso do conhecimento da pessoa que ia fazer a manutenção, a questão de resolver o problema. Hoje, às vezes, um leigo, dependendo se ele conhece um pouco de elétrica, eletrônica, diagrama, e tenha, no caso, um bom rastreador em mãos, ele já vai estar possível dele resolver aí um problema de diagnose no circuito eletrônico. Não tem necessidade de regulagens eletrônicas, tá? Então, ele tem algumas coisas que são autoadaptativas, que ele vai, no caso, se adaptando. Eu tenho, sei lá, um diesel batizado, um diesel que foi adulterado. Então, ele começa a corrigir aquela relação de estequiométrica ele mesmo, para ele, no caso, estabilizar e deixar o mais eficiente possível, por exemplo, o funcionamento do motor. Não necessita de componentes extras para parada do motor. Isso quer dizer, antigamente eu tinha lá um estrangulador que eu tinha que cortar a entrada de diesel, cortar a entrada de ar para o motor funcionar. Hoje eu tenho um sistema eletrônico que corta a alimentação do diesel. Então é como se tivesse um solenoide lá, que é uma válvula, ou eu tenho, sei lá, um transistor que liga e desliga e ele vai cortar a alimentação elétrica, por exemplo, que aciona a bomba ou que libera a passagem, no caso, de combustível. Então, eu não tenho nenhum dispositivo eletromecânico ou um dispositivo mecânico para fazer essa questão de parada do motor. Foi suprimido muitos componentes, no caso, mecânicos, de controle do motor, então não tem necessidade de PLD, não tem necessidade de, por exemplo, controle de fumaça, tá? Então, dentro do próprio circuito eletrônico, eu já consegui fazer isso. Menor número de peças, regulagem da potência e torque do motor, parametrização, então, os parâmetros é o pré, no caso, vejo isso e depois vejo no funcionamento. E regulagem automática do débito de partida. O que é o débito de partida? É aquela velha ditado, gente. Quando o motor está frio, eu tenho que alimentar ele mais, ou tenho que enriquecer a mistura para que ele possa, no caso, entrar em funcionamento. Tá? E antigamente eu tinha que ter alguns quesitos aí para poder estar fazendo isso. E hoje não. Hoje, através do próprio sistema, ele já se autorregula essa questão de débito aí no caso de injeção. Aqui eu não sei se vocês estão enxergando, então tem a CAN, Controle Area Network, tá? Que na verdade seria através de uma rede que ela se conecta, por exemplo, a central ADM com a PLD, tá? O que eu garanto com isso? Maior velocidade de transmissão, no caso de informações, tá? Então, através da CAN, então a gente tem também um limite, por exemplo, de informações que a gente pode estar trabalhando. Os motores novos que estão vindo agora, ou que vocês vão lançar, por exemplo, em 2020, que falam lá, Euro 6, e já vem com outra configuração, por exemplo, de rede, onde que a velocidade, no caso de transmissão de dados, vai ser bem mais alta. Então, fala-se em rede LIN, nesse caso, não mais rede CAN, que o protocolo que ela utiliza trabalha com uma velocidade, no caso de comunicação ou transporte, no caso de dados, muito mais rápido, tá? Aqui, através da rede, todas as informações ficam disponíveis na unidade através de sinais digitais, então
é tudo digitalizado. Uma redução de sensores, cabos elétricos, conexões, ligações, economia, maior confiabilidade, fácil manutenção. Então, na verdade, gente, a gente tem que pensar assim, a conexão que é feita entre essa central aqui e essa central aqui são dois fios, de um par de fio trançado, tá? Enquanto que se, por exemplo, eu falasse isso aí anteriormente, que eu não usava sistema de rede, todas as conexões ou todas as informações teriam que ser ligadas via cabo. Então, eu teria, no caso aqui, um infinito, no caso, número de cabos aqui interligando uma central na outra. E, através da rede, eu tenho somente, no caso, dois fios, ou um par trançado, que a gente chama. Tá? Esses aqui continua, porque ele está recebendo as informações, por exemplo, desses sensores que vão até, no caso, a central que é do motor. E a central do motor transfere para, ou manda a informação para a central de cabine ou administrativa. Tá? E aí, as respostas que eles vão ter que dar para, no caso, a resposta para o sistema estar pulverizando ao mais, no caso, a quantidade de combustível que vai ser injetado ou pulverizado. Então, a gente tem aqui temperatura do óleo, temperatura do motor, pressão do óleo, temperatura do diesel, temperatura e pressão do ar, sensor de comando e sensor do volante. Esse sensor de volante, sensor de rotação, o motor entra em funcionamento. E o sensor, por exemplo, de comando, identifica a fase, ou qual que é o primeiro cilindro. Tá? Então, essa seria o objetivo aí, no caso dele ter todo esse conjunto de sensores aqui interligados. O atuador seria o quê? O nosso sistema de injeção, ou para abrir e fechar o bico injetor. Então, está aqui a nossa bomba, que vai estar interligada ao bico injetor e vai ser responsável em pulverizar lá, no caso, a quantidade, no caso, de combustível necessário. Aqui não apareceu um sensor de pressão da galeria. Então, esse sensor de pressão da galeria, ele vai verificar a pressão que é gerada na galeria, onde vai ser pulverizada dentro da câmara de combustão. Então, nós vamos ver isso aí depois. Então, o sistema de gerenciamento PLD, igual eles estão dando nome aqui, então, bomba, tubo e bico, tá? O que ele tem, no caso aqui, de diferente? Então, ele tem um alto desempenho, as baixas taxas de emissão e menor custo operacional da família de motores eletrônicos. No caso aqui, Mercedes, que eles estão colocando, tá? Mas é aquilo que eu falei para vocês, eles são aplicados em diversos tipos de veículos. Então, a gente tem um gerenciamento eletrônico, altas pressões de injeção em torno de 1.600. Nós já temos no mercado algumas injeções que chegam até 2.200 bar de pressão, tá? Isso, o que eu consigo? Na verdade, uma melhor otimização, uma melhor queima, um melhor resultado, eficiência, no caso do sistema, do que um sistema que trabalha com 1.600, tá? Então, dá uma diferença aí em torno de 600 bar, tá? De pressão. Então, em termos de pulverização, eu aumento, no caso, essa eficiência. Combustão otimizada, torque e potências mais elevadas, posso trabalhar no caso dessa faixa. Tecnologia de turboalimentação e resfriamento de ar, na verdade aqui é turbo, todo mundo conhece, e resfriamento de ar é o intercooler que o pessoal tanto fala. Para os caminhões novos, estão vendo, além dessa turboalimentação normal, eu já tenho alguns sistemas que são controles da EGR eletronicamente, tá? E ainda eu tenho turbos com geometria variável, em que eu consigo, por exemplo, trabalhar por demanda o turbo, dependendo da necessidade que o motor está tendo naquele exato momento.
que ele, no caso, garante para nós? Ó? Baixo consumo de combustível, um melhor desempenho, maior durabilidade, conforto, segurança e, na verdade, também isso aqui para facilitar a vida, no caso do manutenedor, diagnóstico eletrônico de falha. Que até então, quando se falava em sistemas mecânicos, dependia muito do conhecimento, no caso, do manutenedor. Se o manutenedor não conhecesse, ele ia ter dificuldade em fazer a manutenção. Agora, se ele já tinha uma certa experiência, facilitava. Hoje, com o diagnóstico eletrônico, logicamente, também o cara que vai estar diagnosticando, ele tem que saber interpretar, no caso, quando ele está com um equipamento desse na mão, tá? Senão, ele vai continuar com dificuldade, mesma coisa, gente. Aqui, tá? O que a gente tem aqui para dar para a gente entender nessa questão? Então, gente, ó, tem alguns comparativos. Então, a câmara, normalmente, esse cara aqui, vocês estão vendo quantas linhas, no caso, de explosão que a gente tem. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 linhas. Então, ele tem 8 orifícios aqui, no caso, que vão pulverizar. Vocês podem ver que a inflamação, ela vem da parte externa para dentro. Por quê? Quanto mais próximo da ponta de injeção, o que acontece? Ele, na verdade, está mais líquido. E nessas zonas, ou onde estão mais longe ou mais distante, ele está mais vaporizado, ou está melhor, no caso, a volatilidade está maior em relação ao, ao início do débito lá, tá? Então, a combustão, ela se dá, no caso, das laterais para o centro. Então, aí vem se propagando, tá? Até a hora que eu tenha o final do débito. Então, ele continua explodindo o que tem dentro da câmara e parou, no caso, de fazer o quê? A injeção. Então, a gente tem a combustão mais eficiente, melhor desempenho, melhor consumo, menos emissão de poluente. Por quê? Eu, no caso, estou queimando o máximo possível da minha relação estequiométrica, o máximo possível do combustível injetado, tá? Aqui nós temos só um problema. O motor diesel, se a gente trabalhar com aquecimento demais dentro dessa câmara, o que vai acontecer? Aumenta a emissão de poluente. Então, principalmente do NOx. Então, é uma característica do motor diesel. Se a gente tiver uma temperatura muito elevada dentro da câmara de combustão, a tendência é que aumenta, no caso, a emissão, no caso, NOx, tá? Óxido de nitrogênio. Então, existem alguns artifícios que eles usam, no caso, nos motores diesel, que a gente vai corrigir isso aí depois em falar na parte de controle de emissões, tá? Lá na frente a gente dá uma comentada sobre isso aí também. Até aqui, gente, com dúvida, alguma coisa? Gabriel? Matheus? Tá tranquilo, professor, tá sossegado. Isso aqui vai ser um negócio novo, no caso aí para vocês. Não sei se alguém já tinha visto. O Matheus que fez o curso técnico, acho que deve ter visto alguma coisa, mas vocês aí, acho que é mais novo para vocês, né? Eu já conhecia alguma coisa, Gabriel? Não, desse daí eu não sabia nada. Nada? José, conhecia alguma coisa, José? Não. Não. Então, nós estamos vendo particularmente aí alguma coisa. Esse modelo é o mesmo usado no DAF na atualidade. Vocês vão ver que vai mudar algumas coisas aí para frente, tá? Principalmente aquilo que eu falei na parte de gerenciamento, nós vamos estar usando algumas tecnologias. Isso aqui é importante saber também, gente, que quem for trabalhar com isso daqui, o final de controle de qualidade, final de linha lá, o cara tem que entender um pouco disso para ver se está dentro do adequado ou não, no caso do funcionamento do motor, tá?
Débora conhecia alguma coisa disso também ou não, Débora? Tá sem som. Tá ouvindo agora? Tá muito baixo, Débora. Você tá ouvindo? E Tá muito baixo, não tô conseguindo te ouvir aqui. Mas tá legal. Eu só ia perguntar se você já conhecia alguma coisa em relação a isso, tá? Mas a princípio eu acho que não. Eu falei, o Zaparoli pode ser que ele conhecia alguma coisa porque ele já tinha feito o curso técnico. Aí o pessoal que nunca teve muito contato, então tem alguma dificuldade, tá? Mas legal. Aqui, gente, ó, só para a gente ter uma ideia, aonde que no caso e como é que ela se propaga, que eu falei para vocês. A cabeça do pistão ou a topografia, a forma da a arquitetura que ele foi feito, ele tem esse desenho aqui, a câmara de combustão. E ele vai ser injetado nesses pontos. E geralmente é aquilo que eu falei para vocês. Onde que está mais pulverizado ou vamos colocar assim que o combustível ele conseguiu chegar mais próximo do gás e ficar, ele vai ter inflamação porque ele tem o aquecimento do ar que está, no caso, sendo comprimido. Falta só, no caso, tem calor, tem ar, só falta, no caso, o combustível. Então, quando eu injeto, ele começa a inflamar, tá? Aqui está falando que é um série 900, injetor, no caso, 8 furos, centrado e vertical. Pistão com câmara ômega, rebaixo mais raso. Isso quer dizer que o posicionamento. Isso aqui varia, no caso, muito de motor para motor. Mas as câmaras de combustões dos motores, diesel, a maioria deles é na cabeça do pistão, tá? Professor, Raramente... Oi? Pois não. ali tá escrito 1800 bar, né? Mas não era 1600 ou já é outra coisa já? É que aquele que nós estávamos falando era um motor 457. Esse é um motor já da série 900. É diferente. Tá? Então, o que os caras fazem aí? Quando eu aumento, por exemplo, a potência do motor, eles vão alterando, no caso, essas características que você viu aí, deu uma diferença de 1.600, que deu 200 bar de pressão, que para otimizar, por exemplo, a mistura e ter uma melhor resposta do motor. Tá? Por isso que eu estava falando para vocês que já tem caso hoje de motor que está trabalhando aí na faixa de 2.000. Tá? A média, em torno de 2.000, mas tem picos que o pessoal chega até 2.200 bar de pressão. E antigamente o cara, na hora que ia verificar se o motor estava falhando, ele ia lá abrir o bico e falava assim, não, tá chegando combustível que tá vazando. Hoje, se você fizer um negócio desse, der uma descarga, no caso, de uma pressão alta igual essa aqui, se pegar no braço, atravessa, no caso, o teu braço com a maior facilidade, o líquido, tá? Por ser uma pressão muito alta. Então, não é adequado você abrir o bico lá para ver se está chegando o diesel lá no bico ou não, tá? Por isso que a gente já tem alguns artifícios, que é a questão, por exemplo, do o scanner, que ele já vai estar monitorando e dizendo quanto de pressão está na linha, no caso, do bico injetor, tá? Tem os limites aí que ele tem que trabalhar para poder, no caso, estar funcionando. Legal? Tranquilo, professor, tranquilo. Aqui, ó, um exemplo. Ele está mostrando aqui um equipamento Bosch. Esse aqui é um multifuncional, gente. Porque, de repente, o sistema é, ele é utilizado por mais, no caso, de uma marca. Então, a Bosch, ela é a fabricante, no caso, desses sistemas, no caso de gerenciamento. Maioria. A gente tem outras marcas, mas assim, a grande maioria, no caso, que controla essa parte de gerenciamento é Bosch. Depois tem Siemens, tem Delphi, algumas outras marcas assim, mas é menos.
mas a Bosch, numa grande maioria, ela tem líder no mercado em relação a isso daí, tá? Esse aqui ainda é um equipamento já antigo, que eu posso hoje, às vezes, fazer uma caixa fechada e ter uma comunicação via PC, ou via, no caso, Note, ou hoje com o celular está muito, muito fácil também, o tablet, você faz uma conexão por Bluetooth, isso e aquilo, você só coloca um conversor, e esse conversor, no caso, se comunica, porque daí você vai ter um software que vai estar interligado com o teu celular, e você pode fazer rastreabilidade, no caso, do sistema, tá? Isso facilita, por exemplo, no caso você ter uma interface melhor, por exemplo, com o veículo, tá? Um exemplo, assim, ó, se eu pegar sei lá, um caminhão que fosse importado para cá e não tivesse. Não tem esse equipamento aqui, mas eu tenho condição dele fazer conexão via internet. Se ele fizer a conexão via internet, ele pode, no caso, pegar todos os parâmetros dele, fazer uma comparação, jogar lá na base de dados da fabricante de onde ele vem e fazer, tá? É um exemplo aí para vocês aqui. Aqui vocês não fabricam a Peterbilt ou o Kenwood, mas de repente vocês trazem um caminhão desse e tem que fazer uma averiguação e o cara tem como fazer esse tipo de conexão. Então, ele poderia fazer via internet, tá? Desde que o módulo consiga, no caso, se fazer essa comunicação, tá? Isso aí são coisas que a parte de informatização e essa parte de eletrônica está nos propiciando hoje a estar trabalhando dessa forma. Os veículos, automóveis principalmente, você pegar sei lá, uma Ferrari, uma Maserati, uma Rolls Royce, se você for um concessionário, às vezes você não precisa nem ter o equipamento aqui, que você chega lá, conecta ele via internet, ele faz a rastreabilidade e te dá o retorno. A única coisa que o técnico tem que saber no caso, ou castelhano ou inglês, para poder, no caso, fazer essa comunicação e tá, no caso, se comunicando em relação a isso daí, tá? Isso está nos propiciando a questão global, interfaces globais aí em relação a isso daí. Aqui, com o equipamento de diagnóstico, ele propicia, por exemplo, verificar a versão do caso da unidade eletrônica, leitura de arquivos de falha, tá? Não precisa mais usar aquela questão de código de falha, apesar que os caminhões já trazem os códigos de falha já presente, por exemplo, no cluster ou no painel, te auxiliando, por exemplo, na relação, no caso de falhas, para você saber, tá? Simula funcionamento de alguns componentes, por exemplo, eu falhar um cilindro, ou eu, no caso, deixar ele independente, acionar um injetor, verificar, aumentar a temperatura, diminuir a temperatura, ver como é que vai ser o comportamento do funcionamento dos componentes. Medição de valores, então, alguns dão retorno no caso de valores para vocês, se é tensão de bateria, funcionamento de alguns componentes. Uma verificação de grandezas, no caso elétricas aqui, tá? Durante o funcionamento, e medição de compressão e do torque do motor. Isso aqui, alguns fazem por referência, não quer dizer que ele está pegando o real, tá? Então, ele toma como referência, vê se o funcionamento está igual em todos os cilindros, e te dá uma referência, ver se a medição de compressão está adequada. Se tiver for um problema mecânico de falha de cilindro, alguma coisa assim, ele vai indicar lá, por exemplo, que o motor está com deficiência em algum dos cilindros lá que não está dando a resposta correta. De eficiência, no caso de funcionamento. E aqui ele começa com o monitoramento, por exemplo, de cada componente, ou cada sensor que vai te dar dando a resposta. Então, inicialmente, aqui está mostrando um sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. Então, ele está aqui, um dos principais sensores, pois através desse é calculado o cálculo de torque nominal, proteção contra superaquecimento, regulagem do débito de partida e início de injeção. Aqui, gente, é bom frisar para vocês o seguinte:
A proteção quando superaquecimento, o que ele faz quando ele está indicando que está com superaquecimento no sistema, falta de água, alguma coisa assim? Ele começa a usar, no caso, um arquivo, ou usar, no caso, uma estratégia em que ele despotencia o motor. O que é despotenciar o motor? Vamos supor que eu tenho um motor que é de 400 cavalos. Se ele notar, por exemplo, que começou a dar uma temperatura além do normal, ele começa a tirar percentual no caso desse motor, tá? Esse percentual, o que seria esse percentual? Ele vai chegar a um ponto que, se ele tirar 75% no caso da potência do motor, vai ficar quase impossível de você trafegar com o caminhão se você tiver carregado. Então, imagine um caminhão, ele carregado, e eu estou com 25% no caso só da capacidade de força dele. Tá? Então, eu teria deficiência até para estar utilizando. Existem alguns parâmetros que são corrigidos e diz assim, ele vai estar dando indicações, por exemplo, no painel. Às vezes ele pode dar uma falha que é, no caso, amarela, depois laranja, depois vermelha. Se ela der uma falha vermelha, tá? Em alguns casos, se for comprometer o motor, ele bloqueia até o funcionamento, para evitar, no caso, uma quebra e que, no caso, venha a comprometer o motor todo. Nos casos amarelo e laranja, tá? São algumas coisas que eles indicam para que você tem que fazer, por exemplo, a manutenção, tá? Ou levar até uma oficina para você fazer o reparo, tá? Seria essa uma das informações aí, no caso, em relação a isso daí. Tranquilo? Amanhã, gente, nós vamos dar sequência nisso daqui, vamos terminar de falar sobre esses sensores, e depois a gente vai começar a ver como é que é feito os testes desses sensores, tá? Depois, na sequência, eu quero mostrar o sistema que é utilizado na DAF, então tem algumas referências aqui que é um pouco de diferença em relação ao que a gente está vendo aqui da Mercedes, mas o funcionamento é muito parecido em relação ao outro, tá? Só para a gente, no caso, estar antenado em relação a isso daí. Tá ok? Por hoje seria isso, gente. Obrigado aí pela colaboração e participação de vocês que estão aí hoje. Hoje, pelo jeito, a demanda foi bem baixa, a galera não entrou muito, mas faz parte. Então, tá gravado. Quem tiver com dificuldade aí, depois dá uma olhada, tá? Eu vou colocar lá no YouTube para vocês, beleza? Tranquilo. Professor, tem mais uma pergunta só antes de acabar a aula. Pois não. Você falou que esse sensor ele tem uma função de tipo, tirar a potência do motor, certo? Mas se Exato. no caso esse sensor tiver com problema, imagine, o motor está funcionando normalmente, só que Certo. tem uma falha no sensor. Ele pode tirar a potência do motor mesmo que não precise, se ele tiver com algum problema, algum defeito, Se assim? ele tiver com problema, por exemplo, ó, ele para dar uma resposta, no caso, para o sistema, e ele está dando uma resposta errada, tá? Pode acontecer isso. E aí ele pode estar indicando e, de repente, daí você vai ter que parar o caminhão e verificar. Entendeu? Não é Entendi. adequado, mas pode acontecer. Gabriel, vamos pensar assim. Hoje, tudo que você pega de eletrônica, você pegou o teu celular, pegou o meu celular, o componente eletrônico, ele tem a tal da obsolescência planejada, que eles falam, ele vai ter um ciclo de trabalho, e quando chegar nesse limite de ciclo de trabalho, ele vai começar a ter algumas dificuldades ou problemas. O celular, por exemplo, o celular você pega ele, se ele não tem memória, daqui a pouco ele não consegue rodar mais os programas que a gente tem, no caso, que são os aplicativos, né? E Uhum. aí, o sistema, a mesma coisa, ele tem um sensor desse aqui, ele tem um limite de ciclos de trabalho. Vai chegar um tempo do ciclo de trabalho dele que ele não vai, no caso, ter uma resposta adequada. Ou se ele sofreu um superaquecimento e depois você continua usando o mesmo. Então, as respostas que deveriam ser as adequadas já não vão estar trabalhando dentro daquilo que seria o adequado, ou os parâmetros que foram programados. Né? Mas é interessante essa pergunta que você fez aí, porque são coisas que pega no dia a dia. Então, de repente, você está lá na análise, isso e aquilo, verificando um sistema,
E aí você olha para a cara do cara assim, tá tudo 10. Só que na hora que você sai para andar e dá carga, você fala que o troço começa a pipocar. Você não sabe o que que é. Ué, o caminhão tá sem força. Aí você vai, no caso, você vai ter que usar, no caso do raciocínio, e começar, no caso, tirar o que pode estar acontecendo. Por que que ele está despotenciando? Ah, pode ser, por exemplo, pressão de óleo, pode ser temperatura do motor, pode ser um sensor desse de temperatura danificado, pode, tá? E aí vai, no caso do camarada, fazer todos os testes e eliminando cada um, no caso desses componentes. Tá ok? Entendi. Obrigadão, senhor. Falou. Tá joia? Gente, bom final de tarde para vocês. Se cuidem aí, tá? Bom médio, professor. Até. Até mais. Valeu, professor. Até amanhã. Boa tarde. Boa tarde. Falou. Até mais.